Olá, seja bem-vindo a mais uma leitura do Sermão do Monte. Nós vamos iniciar o capítulo 7 e nós vamos ler os 12 primeiros versículos, onde Jesus apresenta a nós alguns preceitos. Os discípulos recebem orientações a respeito de como eles devem proceder em sua vivência, coisas a evitar e coisas a desenvolver, a fim de que o seu caráter seja aperfeiçoado. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus, nesses 12 versículos, nos apresenta mandamentos proibitivos, imperativos negativos, que são não julgar e não dar pérola aos cães, as coisas sagradas aos cães e aos porcos. E 3 imperativos positivos, que dizem respeito à necessidade de perseverança na oração: pedir, buscar e bater. Depois de cada um desses imperativos, ele faz uma breve explanação da razão e da necessidade do que realmente significa estes imperativos. Então vejamos primeiro a proibição de não julgar. É evidente que Jesus está falando aqui o julgamento privado, o julgamento que é feito por uma pessoa em relação a outra pessoa, ou um conjunto de pessoas em relação a outra pessoa, ou um conjunto de pessoas. Jesus claramente não está proibindo aqui o julgamento nos tribunais, que, segundo o princípio da justiça, deve ser feito de acordo com os autos, com os fatos, com as evidências. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos, movidos por preconceito, movido por uma desconsideração das razões dos outros, movidos também por suspeição, ou por um espírito de censura ou superioridade. Então, ao pensar na realidade da outra pessoa, eu preciso suspender todo e qualquer julgamento que esteja destituído de evidências claras, positivas, evidências inquestionáveis. Então, quando se fala nisto, nós precisamos entender que aquele que se coloca na posição de juiz do irmão está assumindo a posição que não lhe pertence. Todo julgamento pertence em última instância a Deus. Deus entrega o julgamento a Cristo e o tribunal humano se encarrega de colocar os fatos diante dos julgadores para que eles possam, então, diante das evidências, tomar uma decisão condenatória ou uma decisão que declare inocente a pessoa que está sendo acusada. Mas quando nós estamos lidando com os relacionamentos interpessoais, nós precisamos prestar atenção no fato de que nós não sabemos todas as evidências, nós não temos elas em mãos, nós não conhecemos as intenções das pessoas, o coração de cada um é um universo próprio.
De maneira que é sensato não ficarmos criticando ou movido por um espírito de superioridade, desenvolver um espírito crítico, um espírito de desprezo para com as pessoas. Pelo contrário, nós devemos sempre dar o benefício da dúvida. O benefício da dúvida significa, será que realmente é assim ou eu estou interpretando equivocadamente? É nesse sentido, então, que Jesus ordena não julgar. E a razão pela qual não devemos julgar também é porque, assim como nós julgamos, nós também nos colocamos debaixo de julgamento. E se julgarmos, o nosso juízo estará dizendo mais sobre nós do que sobre a pessoa que é objeto de nosso julgamento. É nesse sentido que ele diz assim: se você medir com uma medida, com aquela medida também você será medido. Porque as pessoas olharão para o que julga como alguém cujo caráter também não é confiável. Quando Jesus fala sobre isso, ele imediatamente entra com uma espécie de segunda proibição. E a segunda proibição diz respeito a não fazer como fazem os hipócritas. Porque a atitude dos hipócritas, invariavelmente, é minimizar os seus erros, é achar que ele não está errado como os outros, como Jesus coloca na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu agradece a Deus porque ele é justo, ou pelo menos é justo aos seus próprios olhos. E ele diz: eu não sou como os demais homens, nem tampouco como este publicano. A atitude hipócrita é essa de não enxergar seus próprios erros e ter facilidade de enxergar os erros dos outros, as deficiências ou as falhas de caráter e assim por diante. Jesus disse: não sejam como os hipócritas, porque eles são capazes de ignorar uma trave diante dos seus olhos e ainda ter a capacidade de notar uma pequena poeira nos olhos dos outros. Jesus usa de ironia e exagero. É evidente que ninguém teria uma trave diante dos seus olhos, uma madeira que sustenta o telhado de uma casa. Mas ele faz esse exagero exatamente para mostrar que nós temos uma tendência de nos comportar assim, de maximizar os erros alheios, as coisas que os outros fazem, na intenção de minimizar aquilo que nós fazemos. Essa é uma atitude hipócrita que Jesus proíbe e diz: se você quer realmente ser útil ao seu irmão, tira a trave do seu olho, ou seja, resolve o seu problema de caráter. Resolve esta questão evidente em sua vida, para que depois, então, você possa, de alguma maneira, se realmente estiver movido por um bom coração, ajudar o seu irmão naquilo que ele também se mostra deficiente. Então, nesse sentido, Jesus fala de uma solidariedade, mas uma solidariedade consciente, onde nós não ficamos olhando para o outro como sendo alguém pervertido, alguém que não está no caminho certo, enquanto nós também podemos estar muito mais errados, num procedimento muito mais reprovável do que aquele que nós estamos observando na outra pessoa. Então Jesus ordena que não sejamos hipócritas. Esta proibição de dar as coisas santas aos cães e as pérolas aos porcos sempre foi objeto de discussão. E se pensou muito que aqui cães e porcos fossem os gentios. E evidentemente Jesus não falava nesse sentido. O que Jesus fala dessas pessoas é que são pessoas caracterizadas como cães e porcos, são pessoas apegadas às coisas sujas, às imundícies. Eles são retratados como animais impuros. Eles não somente não podiam ser comidos, como também eles se alimentavam de coisas impuras. Por isso Jesus diz: tomem cuidado com pessoas que têm prazer no pecado, na maldade. A essas pessoas vocês não enderecem essas coisas sagradas que vocês receberam e não fiquem gastando tempo, porque elas evidentemente não se tornarão ovelhas, continuarão cães e continuarão porcos. Quando Jesus fala dos 3 verbos, que são verbos positivos aqui, os mandamentos positivos, ele está falando sobre a importância do cristão
permanecer constantemente pedindo a Deus, implorando a Deus, clamando a Deus, a fim de que Deus sempre esteja atendendo suas necessidades. Criar uma relação de dependência com Deus. Por isso ele diz, peçam, busquem e batam. São 3 verbos que indicam uma ação progressiva. É como se você encontrasse alguém e pedisse a esse alguém algo, e esse alguém continuasse seguindo sem lhe dar nenhuma resposta. Então você busca esse alguém. E esse alguém então entra em um lugar fechado e fecha a porta. E você então bate naquela porta até que essa pessoa abra e atenda ao seu pedido. É evidente que Jesus não está dizendo que nós devemos ficar insistindo com Deus para mudar a vontade de Deus. E isso fica claro no ensinamento que ele faz logo em seguida, ao dizer, um pai humano que não é bom no sentido pleno da palavra, ele diz, vós que sois maus, no sentido de que a tendência humana é ser egoísta, é pensar em si mesmo, é poupar as coisas, buscar trazer para si o melhor. Ele diz, vocês que são pais, que muitas vezes se deixam mover por egoísmo, vocês conseguem dar coisas boas a seus filhos. Se um filho pede pão, vocês não dão pedra, vocês dão pão. Se um filho pede um peixe, vocês não dão uma serpente ou um escorpião. Então, se vocês, que muitas vezes se deixam levar pelo amor próprio, são capazes de fazer atos de bondade, imagina o Pai Celestial, que é intrinsecamente bom. Ele com certeza dará boas coisas àqueles que o pedirem. Está aí evidente que Jesus está ensinando. Há da parte de Deus boa vontade em ouvir nossas orações. Por outro lado, ele quer que nós nos envolvamos nisso. Que nós prossigamos, que nós cresçamos nisso. Martinho Lutero vê aqui uma progressão na vida de oração. Que inicialmente nós somos aqueles que pedem, mas posteriormente somos aqueles que buscam, e aí então, quando nós chegamos a um estágio de maturidade, na prática da oração, nós somos aqueles que batem até que a porta se abra. O verso 12 é uma espécie de síntese, e também uma aplicação de tudo o que foi dito anteriormente. É a chamada regra áurea. Esta regra áurea, ela não é uma criação de Jesus, mas é sim uma reformulação. Porque ao olhar ensinamentos de antigos, como Hilel, Filo, Isócrates, Aristóteles e até mesmo Confúcio, eles falaram nesse sentido, só que falaram num sentido negativo. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que eles fizessem a vocês. Jesus pega esse princípio negativo e o transforma em positivo, dizendo, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é, eu gostaria de ser julgado, ser tido como culpado naquilo que eu não sou? Hoje nós vivemos uma realidade de muitas fake news, mensagens caluniosas, afirmações que a pessoa não fez. Você gostaria de ser objeto disto? Então, não faça isso. Pelo contrário, faça o certo, fale a verdade. Não seja uma pessoa hipócrita, seja uma pessoa autêntica. E não fique tratando as pessoas de maneira má, com maldade em seu coração. Pelo contrário, seja bom. Seja manso, seja humilde, tenha um coração voltado para abençoar as outras pessoas, não para perseguir, não para tornar a sua vida um inferno, mas para ser motivos de bênção, de alegria. É nesse sentido que Jesus diz, você quer ser tratado bem? Então seja você o primeiro a tratar bem. O primeiro a tratar com respeito, a não fazer discriminações, a agir de maneira que traga ao outro felicidade. Porque na medida em que nós tratamos bem as pessoas, nós também seremos bem tratados. Ou se não formos bem tratados pelas pessoas, Deus se encarregará de recompensar a nossa boa ação. Então aí fecha, quando Jesus diz assim, estas coisas dependem
a lei e os profetas. É isso aqui a chave para a interpretação de tudo o que eu já havia dito anteriormente. Que Deus o abençoe.